Eu sou o Econofísico, eu sou físico e matemático, eu tenho um perfil grande no Instagram, no TikTok, me segue lá, @econofísico. E hoje eu quero mostrar para vocês alguns vídeos de física quântica que são absurdos, tá? E que as pessoas, os coaches, esses caras malucos aprendem as coisas nesses vídeos e aprendem errado, tá? E saem falando isso para as pessoas. Só que antes de começar a live, eu só quero perguntar uma coisa. Vocês estão me ouvindo bem? Eu preciso aumentar o volume? Tá claro o meu som ou não? Escreva aqui no chat pra mim, por favor. A música tá alta. Beleza, vamos baixar a música. Vamos tirar essa música aqui. Ok. Sem música. Ok. Acho que vocês agora estão me ouvindo melhor, né? Eu só preciso dessa confirmação para começar aqui. Perfeito, dá para ouvir bem. Então vamos lá. Eu vou começar então com esse vídeo aqui do Neil deGrasse. Eu não achei ele... deixa eu mostrar para vocês aqui. Perfeito, aqui ó. Tá? Eu não achei esse vídeo dublado, tá? Então nós vamos ter que assistir ele aqui. Eu vou falar o que está acontecendo para vocês, tá? A hora que tiver alguma coisa que interesse. Vamos ver o que ele fala aqui. E da onde começa a aparecer essas quantidades de besteira que o povo fica falando, tá? Então vamos lá. In their never-ending fascination with light, set out to devise ways of isolating smaller and smaller units of it. It proved to be the passageway through the looking glass. Não importa nada aqui. It was the crossing of a threshold into a wonderland with a no... Ele tá falando o seguinte, que ele vai emitir um fóton, tá? E esse fóton vai passar por uma barreira da física que a física, como a gente conhece, não se aplica. rules of physics do not apply. Olha lá. For the first time, they were able to isolate the tiniest unit of light, a single photon. Então tá passando o único fóton, tá? E o fóton tá vindo, ele tá nessa And to perform nave. Young's double slit experiment on a whole new level, tracing its precise path, either through the right slit or the left slit. A ideia aqui é o seguinte, tá? Ó, o que ele tá querendo falar? Young will pull the photon path. O que está acontecendo aqui? Esse é um experimento, tá, importante na física, que é o experimento da dupla fenda. Tá? Thomas Young fez esse experimento em 1800 e tralalá, tá, para mostrar que a luz tinha um caráter ondulatório. Tá? E o que aconteceu? No século passado repetiram esse experimento, mas agora em escala... e agora isolando, por exemplo, mandando um fóton por vez, tá? Em vez de mandar muita luz, pouquíssima luz, tá? E depois repetiram esse experimento com elétrons, tá? Isso já na década de 80, final dos anos 80, foi um laboratório japonês, o Hitachi, tá? Fez esse experimento. Então, quando eu vejo o coach quântico falando desse experimento, ele tá falando do experimento do Hitachi, tá? Dos laboratórios Hitachi, mas ele fala com o nome do experimento de Young, que é de 200 anos anterior. Então vê como esses caras são perdidos no tempo, tá? Mas vamos seguir aqui o experimento aqui da dupla fenda. Então ele tá falando que eu tô emitindo fótons, tá? Deixa eu só pegar aqui. Eu estou emitindo fótons. Far wall. E os fótons vão passar aí pela barreira. Left slit. Right slit. O fóton passou pela esquerda, Another right slit. pela Left direita, slit. pela If we watch them all day esquerda, long, eles estão indo de maneira the pattern would be aleatória. random. About half would go through either slit. Ele está falando o seguinte, os fótons vão de maneira aleatória, tá? Pro lado esquerdo ou passam pelo lado direito. Wait a second. Where are the waves? Where's Young's interference pattern? Ele fala, mas se os fótons são ondas, cadê o padrão de interferência de Young? This is where the weird begins. I cannot explain to Aí agora que a confusão vai começar, né? Que o mundo estranho começa. you what you're about to see. That's because no one on Earth understands it yet. If you can't live with that,
that you're not going to be happy with what lies up ahead. Tá falando um monte de besteira aqui, que ele vai explicar uma coisa que ninguém entende, que se você não consegue conviver com isso, então você não vai ficar feliz, blá blá blá. On the smallest possible scale that we've ever discovered, the quantum universe, the mere act of observation changes reality. Essa frase que ele fala, no mundo que a gente vive, quando você... O simples fato de observar altera a realidade. Agora, olha só. Olha o que ele vai falar sobre observar. Quer ver? Presta atenção. Okay, photons, keep on coming. This time, we promise not to look. Dessa vez prometemos não olhar. Olha só, presta atenção. You're not going to believe this, but we can change the pattern on the far wall simply by not watching which slit the photons pass through. Ele está falando o seguinte, olha, acredite ou não, a gente pode mudar o comportamento dos fótons simplesmente de olhar ou não os fótons. I know it sounds crazy, but in every trial ever conducted, the outcome depends on whether or not the experiment was observed. Agora, vamos ver de novo o que ele fez? Olha só. The outcome depends on whether or not the experiment was observed. O resultado depende ou não se você está observando ou não as partículas. Então, olha só. Quando o Neil deGrasse fez isso daqui, tapou a câmera. Tá? É uma coisa sutil, tá? Tapar a câmera. Não fez nada demais, né? Só tapou a câmera. Só que ele tapou a câmera e falou o futuro, tá? da realidade, do resultado do experimento, depende se você está observando ou não. Este ou não, tá? Intrinsecamente as pessoas entendem que observar, a gente observa com o cérebro, tá? Os olhos são só nossas lentes, onde captura a imagem. A imagem é formada dentro da nossa cabeça. Então as pessoas entendem que o fato de você olhar, a sua consciência interfere com o experimento físico, tá? E o resultado muda, tá? E isso é um enorme desserviço, tá? Para a física. Porque o que ele quer dizer com olhar é medir, tá? Quando você vai lá e mede o comportamento dos fótons para saber como é que você mede um fóton. Nem dá para fazer isso, tá? É uma coisa muito complicada. No momento que você mede, você captura ele. Mas vamos supor que você faça algum experimento que você imita a luz no fóton, aí a luz vai bater no fóton, vai desviar para algum lugar, você vai poder capturar esse fóton desviado, tá? Quando você interage com o fóton para medir ele, instantaneamente você criou um efeito físico chamado emaranhamento. Você pegou todo o seu meio externo, tá? E o seu meio externo aprendeu uma informação do seu fenômeno quântico. No momento que você emaranha, tá? Você não tem mais só o fóton, você tem o fóton e o seu medidor, que é um negócio gigantesco, com vários graus de liberdade comparado ao fóton, tá? Então, quando você pega esse seu instrumento e emaranha ele com o fóton, automaticamente a visibilidade quântica do seu sistema vai diminuindo. Tá? Isso significa que o seu sistema para de interferir. Tá? A interferência morre. Tá? A interferência é uma onda, tá? E o tamanho dessa onda chama visibilidade. Quando você interage o seu instrumento com o fóton, tá? A sua visibilidade vai desabando. No momento que a sua visibilidade desaba, não existe mais interferência. Padrão de interferência, padrão de sobreposição desaparece e o mundo se torna um mundo clássico, tá? E aí o seu fóton, ele sim vai parar em algum lugar. Veja, não existia uma posição. O fóton não estava em dois lugares ao mesmo tempo antes. A palavra posição nem faz sentido antes de você medir. Tá? Você tem a função de onda ali espalhada, mas não é posição. Posição só existe depois que você mede. Tá? Então, ele fala que o fato de você observar ou não o experimento, você interfere no resultado. Tá? E
isso dá a impressão que é a nossa consciência que está mudando a realidade. E não é. É um experimento físico. Tá? Fisicamente, nós estamos aumentando o espaço de Hilbert do nosso experimento quântico. Então, esse é o primeiro vídeo. Vamos voltar para ele aqui, ó. Vamos voltar para o vídeo. Como é que ele termina isso? Agora, ó, que ele tapou a câmera, ele consegue ver o padrão de interferência. Não é verdade tapar a câmera. Você tirou a medição, tá? So the reason we didn't get the interference pattern earlier wasn't because we chopped up the light into single photons. It was because we were observing which slit the Ele fala porque a gente estava observando which slit the photons passed por through. isso que tinha perdido o padrão de onda. But how can a photon know if someone is watching? Como que o fóton consegue saber se tem alguém assistindo? Essa frase é quase criminosa, cara, porque o fóton não tem consciência, tá? E como é que ele faz? Ele não faz nada. O que você tem é uma coisa, olha como é difícil corrigir esses erros, né? Falar besteira é muito fácil, agora corrigir é praticamente impossível, tá? Matematicamente, você tem um produto tensorial do espaço do fóton com o meio externo. Como que você explica isso para uma audiência, tá? Então não tem nada a ver isso daí. Todo coach que fala que a sua mentalidade está mudando o meio externo, está mudando a realidade do experimento, isso é tudo balela, tá? O problema é que eles veem um astrônomo falando isso, tá? Eu sou físico, eu entendo o que ele quer dizer, mas aquele cara maluco lá não entende, entendeu? Então as coisas vão de mal a pior. Alguma dúvida com relação a esse experimento aqui? Senão eu vou passar para esse aqui do Dr. Quantum, que é bizarro. Alguma pergunta? Acho que não, né? Vamos embora, vamos tocar. Vamos ver esse daqui, ó. Estamos aqui com o vovô de toda esquisitice quântica. O nada famoso experimento da fenda dupla. Para entender esse exemplo, nós precisamos ver como partículas ou bolinhas de matéria agem. Se por acaso lançarmos um pequeno objeto pela fenda que pode ser uma bolinha de gude, podemos ver um modelo na parede de trás, pois as bolinhas passaram pela fenda e bateram lá. Agora, se colocarmos uma segunda fenda, nós esperamos ver uma segunda tira duplicada à direita. Agora, vamos ver as ondas. Até aí tudo bem, né? As ondas batiam na fenda e irradiavam, batendo na parede de trás, com maior intensidade diretamente na linha da tira. A linha iluminada na parede de... Isso aqui tá tudo certo por enquanto, tá? É o experimento de interferência de ondas, tá? E não tem nada errado com isso. Esse experimento funciona com ondas, qualquer tipo de perturbação, né? Ondas mecânicas, ondas na água, tá? A luz, que é uma onda eletromagnética, de funciona trás igual. mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas quando adicionamos a segunda fenda, acontece uma coisa diferente. Se o topo de uma onda encontra a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Ok, Agora até aí tá tudo existe um certo. modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois topos se encontram são os de mais intensidade, as linhas de luz. E onde elas se anulam, não tem nada. Então, quando jogamos coisas, quer dizer matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas linhas. A gente conhece já há Por 200 enquanto anos. está bom. Agora, vamos ficar quânticos. Ai, agora que dá mesmo. Um elétron é um pedaço bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Esse Então, experimento se agora, ó, lançarmos essas... esse experimento que ele está falando nesse momento foi feito no final dos anos 80 no Japão, Hitachi, tá? O laboratório. Eles fizeram isso com elétrons, tá? Os caras... eu tenho um perfil de um cara que parece o Silvio Santos, tá? Um senhor aí
que tá para uma coisa entre Jesus Cristo e Einstein, entendeu? Ele fala que esse experimento do elétron foi feito pelo Thomas Young 200 anos antes. Então veja, esses caras estão completamente descalibrados do mundo, tá? Da história, eles não têm noção nenhuma de nada. Pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Nós lançamos elétrons, pedaços bem pequenininhos de matéria. Mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? Como pedaços de matéria podem criar um modelo de interferência como o das ondas? Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas outras e criando este modelo. Então, eles resolveram lançar os elétrons um de cada vez. Assim, não teria jeito de interferirem um no outro. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra explicação. O elétron sozinho sai como uma partícula, se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Essa é uma descrição muito pictórica, muito infantilizada isso que ele tá falando, tá? Mas matematicamente é mais estranho ainda. Passa pelas duas fendas e por nenhuma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas possibilidades estão em superposição uma com a outra. Mas os físicos ficaram incomodados com isso. O elétron não tem uma posição até que você meça ele, tá? O que você tem é uma onda, é uma função de onda, tá? Uma função de onda se propagando. Só vai ter uma posição. Posição é coisa clássica, tá? Posição é algo clássico. Só vai ter uma posição na hora que você medir. A onda pode passar pelas duas fendas sem problema nenhum. A onda, não é o elétron, não é a onda. A posição é quando você mede, tá? Isso aqui é uma coisa de louco que ele tá falando desse jeito. E ver por qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Olha o medidor. Isso que é, olha só, presta atenção. Esses são os detalhes, ó. Eles colocaram... O medidor é um olho, ó. É um olho. Medidor em... Eles colocaram... Tem até cílios no medidor. Porque eles querem esse documentário... Eles querem vender isso, né? Que você olhar para as coisas, o seu cérebro, o seu inconsciente altera o mundo, tá? Então, o medidor é um olho. Um equipamento medidor em uma fenda para saber por qual delas o elétron passou e seguiu voando. Vamos ver. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Olha agora. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar... É aí que tá, ele falou certo, o ato de medir. Depois ele falou o observar. Esses caras pegam no detalhe, entendeu? O ato de medir, quando você mede, você cria um emaranhamento, você... colapsa essa função de onda para um dos autovalores desse estado. Isso é uma linguagem matematicamente complicada, tá? Então fala observar. Ele falou medir, mas também falou observar e colocou esse olho piscando aí. Vamos ver o que ele vai falar. Por qual fenda o elétron passaria fez com que ele passasse por uma fenda, não pelas duas. O elétron decidiu agir diferente. O elétron já decidiu, que ele sabia que estava sendo observado. O elétron viu que estava sendo observado e falou, não, eu não vou ser eu. Vocês estão me observando, eu vou mudar. É que esse voyeurismo quântico não existe, tá? E foi assim que os físicos entraram nessa terra estranha e misteriosa dos eventos quânticos. Devia ser proibido esse vídeo. O que é a matéria? Bolas de gude ou ondas? E ondas de quê? E o que o observador tem a ver com tudo isso? O observador... É ondas de raiz quadrada de informação, tá? O quadrado dessas ondas cria a probabilidade que é a informação. acabou com a função de onda
simplesmente por observar. Por observar, olha o olho. Olha lá, agora bota a mulher com o olho lá observando. Ai, meu Deus. Sempre somos os observadores, mas às vezes nos identificamos tanto com os eventos que até perdemos o aspecto de observador. É por isso que o material fica completamente perdido e podemos fazer as coisas sem o observador. And things that we could do without the observer. The physics data tells us that Os dados da física mostram que o objeto propriamente dito é, na verdade, uma simplificação do que chamamos de lá fora. Quando olhamos para partículas atômicas e subatômicas, ou matéria atômica e subatômica de qualquer forma, o que descobrimos é que o jeito como olhamos para isso... Ó, esse aqui são os coitados, né? São os físicos que participaram dessa papagaiada e nem sabiam que iam... O que tá falando aqui faz sentido. Mas você pega algo que faz sentido e coloca no meio dessa baboseira. Realmente muda as propriedades do que observamos lá fora. Para o físico, a palavra observador tem dois significados que eu detesto. Um é referencial e o outro é medição. E a física precisa parar, tem que trocar essa palavra observador. Porque a pseudociência incorpora isso e aí começam a achar que física quântica é uma besteira. Eu vi a mensagem do Vitor, eu já vou responder, Vitor. Deixa eu só terminar. Is this the observer? And which is so Será esse observador o mundo maluco e esquisito das partículas quânticas e como elas reagem? particles and how they react? Será então o observador? Then the observer. And E even mesmo though assim, nós não conseguimos ter um campo quântico sem a observação de cientistas que tenham ido lá e descoberto coisas e mais coisas. Bom, tem coisas mais absurdas aqui, tá? Que eu vou mostrar pra vocês. Primeiramente, eu vou responder uma pergunta aqui. Pera aí só um minutinho. Nós estamos sem imagens aqui. Pera aí. Ok. Eu vou responder uma pergunta do Vitor e eu também já quero achar um outro vídeo aqui para vocês verem o absurdo. Tem umas aqui que ele fala que o negócio volta pro passado. Acho que é essa aqui, ó. Deixa eu ver só se é essa aqui. Pattern like a interference full of the of one wave meets the Deixa eu pegar essa bottom do of another wave. They cancel each other out. Tem um vídeo que ele fala que a partícula volta pro passado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, enquanto isso, deixa eu pegar aqui as perguntas. Da lavadora de pressão a vaso. Deixa eu pegar aqui as perguntas, vamos lá. Vitor Herbert pergunta assim: professor, dá para dizer que em ambos os vídeos eles estão tentando simplificar a ciência para potencializar a divulgação? Se sim, até onde é válida essa simplificação com esse propósito? No vídeo do Neil deGrasse, sim. Esse segundo vídeo não. Esse segundo vídeo é sacanagem. Que se você assistiu o documentário inteiro, ele inclusive tem uma participação forte de um indiano malandro aí, que o cara é físico, mas só porque é físico não significa que o cara não seja um malandro. Que ele vem nessas histórias de física quântica, cura, ganhar dinheiro, entendeu? A física não tem nada a ver com isso. Ela não fala em nenhum minuto de dinheiro, não fala em nenhum minuto de nada, tá? E eu acho que no primeiro vídeo, sim, é uma simplificação, mas no segundo vídeo aqui do Dr. Quanto, que é o Quem Somos Nós, é um absurdo. Nesse vídeo do Dr. Quanto, quer ver esse cara aqui, ó? Esse cara aqui, ó. Esse cara tá direto nesses vídeos aqui, ó. Esse cara aqui é o meu. Uma hora vai ser preso esse cara, hein? Here that physicists stepped forever into the strange netherworld of quantum events. Tem um vídeo aqui, ó. Eu quero tentar achar para vocês verem, que é o Quantum Razer do Dr. Quantum. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele fala o seguinte: uma vez eu tava vendo um vídeo do... Pera, deixa eu ver se eu achei esse aqui. Não, é esse aqui, pera aí, ó. Double Slate. Olha esse aqui, ó. Discovery Channel, será? History Channel.
Aqui, acho que esse aqui, deixa eu ver. Pera aí, me dá um segundo aqui que eu vou achar um vídeo pra vocês. Enquanto isso, vocês ficam com uma musiquinha aqui pra não ficar sem nada. Pera aí, me dá um segundo. O dia a dia é cheio de heróis disfarçados. Bom, voltando aqui. Eu queria achar um vídeo, mas eu não achei, tá? Mas tudo bem, eu tenho outros aqui. Tem um vídeo, se vocês procurarem, vocês já devem ter visto, que ele fala que o comportamento dos elétrons muda quando você está olhando para eles, só que eles voltam para o passado, tá? Alguém já viu esse vídeo, esse filme, que o elétron ele volta para o passado e ele toma uma decisão retardada, uma decisão que afeta a causalidade. Tipo, você... Ai, cara, como é que eu não achei esse vídeo agora? Caramba. Depois que o fenômeno aconteceu, você volta pro passado e você muda... Deixa eu ver se é esse aqui. E você muda o resultado do experimento depois, entendeu? Esse é um vídeo que ficou... Mas eu não tô achando ele agora. Enfim, tem vários. Esse é um vídeo que ficou famoso. Deixa eu ver se eu acho ele pelo menos em inglês. Se eu colocar o seguinte... Delayed Choice Quantum Eraser. Que é um absurdo isso aqui. Mas é legal pegar os da Discovery Channel, porque... Aí vocês veem de onde vem as besteiras. Ah, achei. Olha só, vamos lá ver o vídeo. Vamos trocar aqui, ó. Achei. Então vamos ver. Só que tá em inglês, mas não tem problema. Vamos lá, eu explico pra vocês. Ó. The single electron leaves as a particle, becomes a wave of potential. Ó, o elétron ele parte do canhão como uma partícula. Ele se torna uma onda de possibilidades. Não existe esse negócio de onda de possibilidades. É uma função de onda. É porque ele quer, no final das contas, ele quer conectar isso com possibilidades do futuro, da pessoa que está doente, que fica rica, etc. Passa pelas duas ondas, pelas duas fendas e interfere com ele mesmo. Like a particle. Ok. But mathematically, it's even stranger. It goes through both slits and it goes through Tudo bem, a mesma baboseira que a gente já viu antes. It goes through just one and it goes through just the other. All of these possibilities are in superposition with each other. Beleza, but beleza. physicists were completely baffled by this. So they decided to peek and see which slit collapsed the wave function simply by observing. Peraí. Agora. Biscoito e chocolate. Choco Cookies, o encontro de sabores da Nestlé que deu match. Se as bactérias do mal entrarem na brincadeira, conte com Enterogermina. However, the double hole experiments é esse que eu quero que vocês assistam. Olha esse vídeo aqui. In recent years, technology has allowed scientists to perform a fascinating variation of the test. Ele está falando que a tecnologia ultimamente permitiu os cientistas fazer um monte de variações desse experimento da dupla fenda. Its results call into question our perception of time itself. E o resultado dos experimentos, eles questionam até nossas interpretações sobre o tempo.
This is like a high-tech version of the double hole experiment. Essa é uma versão Electrons are high-tech being do double fired slit. toward a barrier with 2 holes in it. But the scientists can delay their decision about whether to observe the electrons until after they've passed through the holes. Olha a ideia. Ele está fazendo o experimento da dupla fenda, tá? Aqui, ó, no finalzinho do... Aqui na tela tem um experimentador ali, ó, tá? Que está com o olho fechado. Ele vai tomar a decisão se ele vai abrir ou não os olhos, tá? Mas ele vai tomar essa decisão depois que o elétron já atravessou a fenda, tá? Então, qual que é a ideia? Eu passo os elétrons pela fenda e depois eu vou decidir se eu vou abrir os olhos ou não. But before they hit the screen. Mas eu vou tomar essa decisão, mas antes de atingir a tela. It's as though I'm on a baseball field, and there's a baseball being pitched toward the barrier with the holes in it. But my eyes are closed, so it goes through, and it behaves like a wave, but then, at the last second, before it hits the screen... Então assim, eu tô com os olhos fechados, a onda tá passando pelo anteparo, ela tá viajando como uma onda, tá? Mas depois que ela atravessou o anteparo, antes de chegar, ela atravessou as fendas, antes de chegar no anteparo, eu abro os olhos, tá? Classicamente, o que você esperaria? Que quando você abrisse os olhos, na cabeça louca deles, tá? Nada aconteceria, porque ela já atravessou a fenda dupla, tá? Então, o que tinha que acontecer já aconteceu, mas ele quer mostrar que quando ele abre os olhos, a fenda colapsa de novo. Mas a onda colapsa. Mas se ela já passou pela dupla fenda, como que ela colapsa depois que ela passou da fenda? Como é que ela colapsa depois que eu abro os meus olhos? A conclusão deles é que quando eu abro os olhos, a partícula elétron volta para o passado, avisa ele lá no passado que você abriu os olhos e aí você passa pelas duas fendas interferindo ou não. I open my eyes and decide to observe it. Olha lá, olha o observador. At that moment, Pronto. Quando ele abriu os olhos, ele derrubou a função de onda. Tá? Ela virou partícula. Mas se ela já passou pela interferência, como que ela virou partícula? Ela voltou para o passado, feriu causalidade e avisou que é para ela passar como uma partícula porque tem um cara olhando. Electrons, in essence, become particles. A moral da história é sempre a mesma. Você é um pobre, miserável, um doente, porque você quer, tá? Porque esses caras têm os cursos de coach para você abrir os seus olhos, enxergar os elétrons e alterar o passado e fazer você nascer rico, como um filho de um petroleiro, ter um Bugatti para sair dirigindo, entendeu? E não um miserável latino. And seemingly always were particles from the time they left the electron gun. So it's as though they went back in time to before they went through the holes and decided to go through one or the other, not through both as they would have had they been behaving like waves. That's really crazy. Cara, isso é uma loucura, tá? Da onde que saiu essa loucura toda? Vamos tentar entender, tá? Aconteceu o seguinte, aconteceu o seguinte. Teve um paper que foi escrito no final dos anos 90, tá? Eu acho que foi em 2000 e... Foi uma equipe, uns chineses, tá? Eles montaram esse experimento e realmente é um experimento bem confuso, tá? E a primeira interpretação que tiveram desse experimento é que isso estaria acontecendo, tá? E, assim, muita gente, muito canal grande repete essas besteiras. Por exemplo, tenho aqui um canal, esse aqui, ó, PBS Space and Time, é um canal com 3 milhões de inscritos, é tipo a TV Cultura lá dos Estados Unidos. Eles têm um vídeo, tá, explicando esse experimento da dupla fenda aqui, ó. O nome é esse aqui, ó, Quantum Eraser, tá? Como que o apagador quântico retardado reescreve o passado, tá? Porque é um efeito retardado. Então, ele aqui tem um vídeo que ele explica como que isso é feito.
Acontece que essa interpretação está errada. Está totalmente errada, tá? E muitas pessoas já falaram que está errada. Por exemplo, esse é um vídeo aqui dessa Sabine Rosenfelder. Ela é uma física muito boa. Às vezes ela é um pouco pedante, eu concordo, tá? Mas ela explica exatamente o que tá qual que é o erro da interpretação, tá? Inclusive ela até cita, não sei se vocês conhecem esse físico, Sean Carroll. Ele é professor na Caltech, ele tem aqui um site muito bacana, tá? Que ele explica, depois eu deixo para vocês no link essas referências, tá? Ele explica por que as pessoas confundem esse resultado, tá? Não tem nenhuma escolha retardada acontecendo, o elétron não está voltando para o passado, tá? Só que as explicações são tudo explicações com física quântica, cara. Quem que entende essa seta para o lado, para a esquerda, é só físico, tá? Então, e é difícil explicar o que está acontecendo, tá? Mas o fato é que não tem ninguém abrindo os olhos, são canais com informações, tá? Que você ativa um canal ou ativa o outro canal para observar a informação que já foi colhida, tá? E acontece da forma com que você analisa essa informação, você tem essa impressão, tá, que houve uma escolha retardada, que houve uma causalidade retardada e não tem nada, tá? Só que é muito difícil as pessoas entenderem isso. Então o que acontece? Você tem um vídeo aqui da Sabine, eu vou botar para vocês, mas eu deixo para vocês de referência, mas o que eu digo para vocês é que é praticamente impossível você tirar isso da cultura, tá? A cultura científica, a divulgação científica fala esse tipo de coisa. Como é que você vai contornar? Porque para arrumar esse erro levam-se anos, tá? E é muito difícil, porque você tem que tratar de física quântica, tá? Você tem que tratar de formalismo de Dirac, notação de Dirac, é impossível. Então as pessoas vão sempre continuar falando esse tipo de besteira e não vai acabar. Então, o que a gente viu nesses vídeos aqui? Todos eles tratam a medição como olhar a partícula, tá? Como abrir os olhos para a partícula, o que é um enorme absurdo, tá? Medição não é isso, tá? Quando vocês, por exemplo, colocam, quando vocês vão medir, colocar ar no pneu do carro de vocês, tá? Vocês vão lá no posto de gasolina, liga a bomba de ar, tá? Liga lá coloca lá no seu pneu e começa a injetar ar. Para você saber, tá? Quanto de pressão tem no pneu do seu carro, tem que vazar um pouquinho de ar. Para esse pouquinho que vazar, empurrar o ar de novo para a mangueira, e esse ar que vazou empurra o manômetro, tá? Para medir a pressão. Então, para você medir o sistema, você interagiu com o sistema, você trocou forças, você trocou energia com o sistema. Na física quântica é a mesma coisa. Para você medir o experimento, você tem que vazar alguma coisa, tá? Você vaza a coerência, tá? Você vaza a coerência desse padrão de interferência. Então você cria decoerência, tá? Criar decoerência é a mesma coisa que medir. Essa medida pode ser uma medida intencional ou não, tá? Se o meio externo estiver interagindo com o seu equipamento, com o seu experimento quântico, então aí não é uma medição técnica, tecnicamente é uma medição, só que você não está lendo nada, né? Porque é o meio externo interagindo. Então o que esses caras fazem? Eles olham esses documentários, e esses documentários, provavelmente, o máximo de física quântica que um vendedor, que um coach vai conseguir na vida, tá? E ele começa a tirar as conclusões dele. E dizer que é a física quântica que explica a religião, que explica a fé, tá? Que explica a cura, que explica a pobreza, tá? Então, tudo isso por causa de documentários que falam de observação, como abrir os olhos ou fechar, tapar a câmera ou não, e outros absurdos, tá? Como o apagador quântico. Mas o apagador quântico, eu nem fico muito... Eu nem pego muito no pé de quem fala isso, porque realmente é uma coisa super intrincada, tá? Quando você olha pela primeira vez, você realmente acha que é verdade. A prova do que eu tô te falando, dá uma olhada nisso aqui, ó. Eu vou provar o que eu tô falando para vocês, tá?
Vocês vão ver um negócio aqui, ó. Olha aqui, ó. Nesse vídeo aqui da Sabine Rosenfelder, ela inclusive, ela cita esse vídeo aqui do PBS Space and Time, tá? E aí, o PBS Space and Time deixou aqui, ó, o primeiro comentário deles, tá? Se vocês lerem depois, ele fala: nossa, você tá 100% correta, como sempre. Eu sempre me enganei com esse negócio e eu vou fazer um vídeo me retratando, eu vou pedir desculpa, etc e tal. Tá aqui, o primeiro comentário é do canal PBS Space and Time, de 3 milhões de seguidores. Tá falando que vai ajudar, inclusive, a pôr mais pregos nesse caixão. Aí quando você vai no vídeo dele, o vídeo dele tem 3 anos que tá no ar, não tem nada falando disso. Tá? Ele não retirou o vídeo do ar, ele não colocou nenhum comentário com relação a isso. Então, o que eu vejo? Que também do lado científico, o compromisso é com a grana mesmo, cara. Tipo, o cara vai deixar lá porque o canal ganha dinheiro, ele ganha dinheiro no Patreon, sei lá o que ele ganha, mas tá errado, tá? Quando a ciência mostra que tá errado, a ciência tem que saber falar: olha, tá errado. Tá, o vídeo é bacana, tudo bem, é artístico, tem pessoas que trabalham, ganham dinheiro com isso, só que, cara, é a cara dele que tá lá e o compromisso dele é comercial, tá? Tudo bem, a gente precisa trabalhar, só que, pô, coloca um disclaimer lá, olha só, o vídeo teve uma nova interpretação, foi reavaliado, então esses caras que são inteligentes, eles sabem que estão falando besteira, tá? Agora, aquele indiano lá, pelo amor de Deus, vai acabar sendo preso. Esses caras sempre acabam presos. Tinha um outro guru indiano aí, que tinha um amigo lá do banco que seguia o cara foi preso. O cara tinha 60 famílias, 900 Ferraris. Um desses aí que escrevia livros com obviedades enormes. E esse daí, uma hora vamos pegar esse cara. Porque dá pra ver que o cara é um malandro, tá? Vamos lá para as perguntas. O Arthur falou que viu no Ciência Todo Dia falando sobre isso, fiquei bem confuso vendo o vídeo. Eu nem sei de que vídeo você está falando, ô Arthur. O Herbert está falando o seguinte: o que é coerência? Tá? Quando você tem uma onda, tá, oscilando, se ela tem um padrão bonitinho de oscilação, nós dizemos que é uma onda coerente, tá? Quando essa onda começa a desaparecer, ela está perdendo a coerência. Ela já está perdendo essa possibilidade de criar interferências. Os fenômenos quânticos, no fim do dia, eles são fenômenos de interferência, tá? Isso porque a física quântica, ela alterou um dos axiomas, tá, de Kolmogorov. A probabilidade, ela é conhecida há muitos anos, desde antes de Galileu, tá? Depois a probabilidade, ela evoluiu muito no século 17 e 18, tá? Teve muita mão do Pascal, do Fermat. Eles fizeram muitas coisas importantes com probabilidades, mas foi no século passado, nos anos 50, recentemente, tem 70 anos isso, que as probabilidades ganharam um formalismo matemático muito bacana, tá? Então, por exemplo, o Kolmogorov, ele diz o seguinte, que dois fenômenos independentes com probabilidades de acontecer, tá? Um com probabilidade A e outro com a probabilidade B, a probabilidade conjunta é a probabilidade de A mais a probabilidade de B, tá? O que aconteceu foi que a física quântica mudou esse axioma. O nosso mundo, ele não respeita o axioma de Kolmogorov. Ele tem um outro axioma. Ele diz que a amplitude de probabilidade de fenômenos independentes é a soma das amplitudes. Não é a probabilidade, são as amplitudes que você soma. Tá? Quer ver, por exemplo? Deixa eu escrever aqui, ó. Acho que vale a pena, ó. Porque isso aqui vai se conectar com o que vocês aprendem na escola. Se você tem dois eventos independentes. Deixa eu pegar aqui o meu... Pra vocês verem bem. Tá? Tem dois eventos independentes. A amplitude de probabilidade total desses eventos é a soma das amplitudes. Tá? Porém,
um físico chamado Born, ele descobriu o seguinte, que a probabilidade é o quadrado, tá? Dessa amplitude. Então, se eu colocar o quadrado para calcular agora a probabilidade, o que eu tenho? Se eu pegar esse cara aqui e elevar ao quadrado, eu tenho probabilidade. É isso que diz a mecânica quântica. A probabilidade é o quadrado da amplitude de probabilidade. Quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Isso aqui é um termo de interferência, tá? Esses primeiros 2 termos aqui, ó, vamos ler essa equação aqui novamente. Essa equação diz o seguinte, a probabilidade do fenômeno total é a probabilidade do primeiro, mais a probabilidade do segundo, mais esse negócio aqui que é um termo de interferência. Ou seja, a lei, o axioma das probabilidades antigamente, eles vinham só até aqui, ó. A probabilidade de eventos independentes é P1 mais P2. A mecânica quântica incluiu esse outro termo aqui. Só que esse termo aqui precisa de coerência. Sem coerência, esse termo aqui vai para 0. E aí você volta com a probabilidade clássica. E é isso que acontece quando você faz uma medição. Quando você faz uma medição, você perde a coerência desse termo aqui, que é um termo de interferência. Ele vai reduzindo, reduzindo, reduzindo. E você cai nas probabilidades clássicas, tá? Você perde a coerência do seu sistema e você cai no contexto clássico da física. É isso, cavaleiros. Eu queria mostrar para vocês, era isso aqui hoje, tá? Vocês podem me seguir no Instagram, mandar ideias e lives. A minha ideia é que a gente se encontre aqui quase todos os dias, tá? Então quem quiser deixar qualquer ideia aqui para mim, para a gente poder falar sobre algum assunto, pode escrever. Escreve para mim ali no Instagram. Pode escrever aqui também, tá? Nos comentários. E eu vou deixar para vocês... Eu vou deixar o link de tudo que eu mostrei para vocês aqui na live, tá? E a gente volta a se falar. Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, né? Não tem nenhuma pergunta. Vamos ver se alguém quer fazer alguma pergunta. Então, triângulo de Pascal... o triângulo de Pascal é utilizado em probabilidades. Vamos acabar com isso aqui. Bom, pessoal, então eu vou encerrando aqui. Deixa o like aqui se você gostou da live e me ajuda a fazer essas lives acontecerem, tá? Eu preciso que vocês participem e deixem as suas mensagens, tá bom? Deixem ideias. Vamos nessa aí. Vamos nos ver amanhã.